professor, o senhor escreveu, preparou, eu fico assim encantada. Você sabe que eu não nego que eu sou sua fã, né? E eu fico encantada como consegue escrever tanto. Aí se tem uma coisa que uma vez eu ouvi o senhor falando, não sei se foi no programa Trocando Ideias ou numa pregação, que às vezes a Zila falava, olha, vamos no mercado comigo. Aí você falava assim, não, no mercado eu não preciso ir. O tempo que eu vou gastar no mercado, eu respondo alguns e-mails que eu recebo que estão precisando de ajuda. Imagino que é o que o senhor faz para escrever tantos livros, professor. A gente tem que aproveitar o tempo, né? A vida é curta, né? A vida é curta. E eu tenho muita coisa para escrever, Eliana, tem mesmo, graças a Deus. A gente, quando vai estudando e vai vendo as necessidades do povo, porque eu escrevo em cima de uma demanda. Então, assim eu faço. Sempre que eu noto que tem uma demanda, tem uma necessidade, eu procuro. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito na igreja, sabe, Eliana? A igreja é muito rica, a igreja tem um potencial extraordinário, mas esse potencial, às vezes, não desce até o povo. Sim. Fica nas bibliotecas, na cabeça dos teólogos. Então, o que eu tento fazer? Pegar essa riqueza que está no coração da igreja e trazer para o coração do povo. E é uma grande formação. Inclusive, esse livro, para entender a Inquisição, os jovens são massacrados, eu também já fui. Como começar nossa conversa, para a gente conversar aqui, como que surgiu esse livro e o que o senhor tem a dizer assim, do conteúdo dele? Esse tema, todo mundo sabe que é extremamente polêmico. E hoje é o tema, hoje e há muito tempo, é um tema que na universidade, também nos colégios e cursinhos, é um tema que é muito usado para atacar a igreja. Sim. E no fundo, se você perguntar para as pessoas o que é a Inquisição, pouca gente sabe responder. Pouquíssimas pessoas já leram um livro sério, profundo sobre a Inquisição. O que as pessoas sabem? A Inquisição foi aquele tempo que a igreja colocava as bruxas na fogueira. É o que falam. Sim. Mas peraí, e que queimavam livros. Sabe, a Inquisição foi um processo que ele existiu durante 6 séculos. Começou no ano de 1200 e terminou no ano de 1800. Então são 6 séculos de história que você não aprende assim em 15 minutos de uma aula de história na faculdade. Agora, infelizmente, sabe, há muita aversão contra a igreja hoje. Por quê? Porque a igreja não aceita muita coisa que o mundo quer que ela aceite. A igreja não aceita o aborto, não aceita a eutanásia, não aceita a manipulação de embriões, não aceita camisinha, não aceita... Então, esse mundo hoje tem horror da igreja. A igreja hoje é assim, aquela que diz não, Sim. não pode, né? Então, muita gente ataca a igreja. E aí aproveita de temas polêmicos como Galileu Galilei, Joana d'Arc, Savonarola, Giordano Bruno, que são coisas ligadas à Inquisição, para atacar a igreja. E o universitário cristão, o jovem cristão, ele não conhece essas coisas. E quando chega lá um professor, doutor em História, doutor em Filosofia, em Psicologia, ele fica acuado. Então a ideia deste livro é colocar na mão, especialmente do universitário, ou quem não entende do assunto, uma maneira de entender o que foi a Inquisição. Entende? Legal. Veja que a igreja chamou de Tribunal da Santa Inquisição. Não foi com cinismo que a igreja colocou esse santo aí. Não, foi com uma intenção reta, muito reta. Para entender o que foi feito, é que eu escrevi esse livro. Eu tive que estudar muito. Tive que ler pelo menos mais de 10 livros sobre isso, coleções de história da igreja. E tirar realmente subsídios muito profundos sobre isso. E o melhor de tudo, Eliana, é o seguinte. No ano de 1998, quando o Papa João Paulo II quis celebrar o jubileu do ano 2000, ele quis pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Não da igreja, a igreja não tem pecado, mas os filhos têm. Então o que o Papa João Paulo II fez? Ele mandou fazer um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. E o Vaticano chamou os 30 maiores historiadores, pesquisadores do mundo, de todos os países, independente de religião. Sim. Independente de crença, de ideologia, entende? Sim. O Papa diz, eu quero a verdade. E o que ele fez? Ele abriu o arquivo secreto do Vaticano sobre a Inquisição, entregou tudo na mão dos pesquisadores. E aí o Vaticano publicou, no final do simpósio, as atas, as 30 conferências, chamada L'Inquisizione. E numa das vezes que eu tive a Itália, eu fui lá na livraria do Vaticano e comprei com essas 30 pesquisas. Hoje é o que há de mais atualizado em termos de pesquisa sobre a Inquisição.
porque não foram cardeais da igreja, Graças não foram, a foram, João Paulo foram II, historiadores, pesquisadores, Sim. muitos não católicos, judeus, muitos deles, Sim. alguns deles protestantes, e colocaram. Então, eu usei muito nesse livro para entenderem esses dados mais recentes. E aí a gente vê que não é esse horror que se coloca nas universidades, é completamente diferente. Você encontra citações de pesquisadores protestantes, né, dizem assim: se a igreja não tivesse feito a Inquisição na época que ela fez, a própria civilização ocidental corria risco de Olha. desaparecer. Os valores Sim. que até então já tinham sido cultos.